que você escolheu agora se posicionar na internet falando especificamente sobre sono, que é um assunto super interessante, é uma dor muito grande. Hoje fala-se bastante de alta performance, né, sobre atletas em alto desenvolvimento. Fala-se também de amadores que treinam como profissionais. Por que o sono é tão importante? O que te chamou tanta atenção do sono depois de trabalhar tanto tempo, estar trabalhando tanto tempo aí com atletas? Putz, Diego, é um ponto super interessante, assim, porque, na verdade, como você colocou, a gente lida com pessoas de alta performance, não só atletas de alto rendimento, pessoas que vivem disso e trabalham com isso, até como nós. A gente quer performar no nosso dia a dia da melhor maneira possível, seja lá o que isso significa para você, né? E quando você está trabalhando com exercício, tem muitas coisas que são super niveladas, né? Então, a alimentação é nivelada, o tipo de treino é muito nivelado, as táticas, estratégias, tudo é muito nivelado. Tem algumas coisas que você consegue mexer um pouquinho mais. O sono é uma delas, né? O sono é um dos fatores que influencia muito no rendimento, muito na saúde, e na verdade a gente via como pilares de saúde, pilares de treinamento. Mas quando você percebe, na verdade o sono não é um pilar como alimentação, como hidratação, como treino, o sono é a base de tudo. Uau. Então se você não tiver um sono adequado, você não consegue fazer nada disso. Então a gente comecei a perceber assim, muitos atletas, ou muitos pacientes, muitas pessoas que eu atendia, meio corporativo, tudo, pessoas que têm a sua alta performance, né, ainda mais que querem fazer exercício como atletas, sem ter uma rotina de atleta, faziam tudo e roubavam o sono. Eu falava, não, eu vou dormir menos para conseguir dar tempo para fazer isso, eu vou dormir menos para conseguir treinar um pouquinho mais. E na verdade tem que ser ao contrário, porque se você não tiver o sono adequado, você está jogando muita coisa que você está fazendo no lixo. E acabei me aprofundando nisso, estudando isso justamente para entender como que esse fator chave pode influenciar na vida das pessoas. Legal. E quais são os erros mais comuns que as pessoas, por elas, sozinhas, elas tentam resolver as questões da insônia? Cara, é outra coisa que assim, o pessoal tem algumas coisas, né? Então, se a pessoa não consegue dormir, tem vários tipos de insônia, né? Então, eu tenho dificuldade em começar a dormir, tenho dificuldade em manter o meu sono, tenho dificuldade, a qualidade do meu sono é ruim. Muitas vezes você começa a conversar com as pessoas, elas já tomaram um monte de remédio, já fizeram uso de melatonina, já fizeram uso de Zolpidem, coisas mais pesadas até, e muitas vezes não resolve o problema, né? Muitas vezes consegue dormir, consegue descansar por um tempo, mas todos esses medicamentos eles não reproduzem a fisiologia do sono, né? Não fazem adequadamente o que o sono faz sozinho. E as pessoas começam a tomar cada vez mais remédios, começam a tentar soluções mirabolantes, desde taping, colocar esparadrapo na boca para respirar só pelo nariz, desde, sei lá, tirar alguns alimentos, colocar outros, coisas que às vezes cientificamente não tem uma base, e acabam não mexendo no óbvio, que no final das contas às vezes é o mais simples e o mais difícil, que você precisa ter uma rotina, você precisa tirar telas, celular antes de dormir, você precisa organizar o seu dia pensando no sono. Então as pessoas acabam procurando um monte de soluções, tentam buscar resolver sua insônia da maneira mais fácil, tomando remédio, que é um atalho, mas que no final das contas não resolve, não muda, se ela não conseguir mudar todo o seu dia a dia, toda a sua rotina, fazer uma rotina adequada para dormir. Pelo que você está me falando, a insônia a gente não cura na madrugada, a gente cura durante o dia. Exato. Então eu queria saber como me preparar para ter uma boa noite de sono. Exato. Imagino eu que quando eu desperto eu já tenho que começar a me preparar para ter uma boa noite de sono. O que é a higiene do sono também? Perfeito. E assim, o que nós falamos muito é que para você dormir adequadamente, você precisa acordar um dia já pensando o que você vai fazer ao longo do seu dia para poder dormir depois, né? E acho que é muito mais fácil a gente entender o que é higiene do sono e o que é se preparar para isso quando a gente fala de criança, por exemplo. Você está com teu filhinho de 4 anos. Eu tenho certeza que você tem toda uma rotina com ele para ele dormir bem.
Você sabe que você vai colocar, às vezes, uma musiquinha, você vai baixar a luz da casa, você vai diminuir a temperatura, você vai deixar um cheirinho, você vai colocar o banho no mesmo horário. Então você tem uma rotina para ele dormir. Você sabe que aquele é o ritual dele do sono. Então você faz isso. Então, por que a gente não faz isso pra gente? Por que a gente não faz essa higiene do sono pra gente? É isso que é uma parte da higiene do sono. Então são medidas, são maneiras que nós comportamentos que nós temos no dia a dia que vão nos ajudar a dormir melhor. Por exemplo, como nós falamos no caso deles, ter regularidade nos horários. Então, dormir sempre no mesmo horário, acordar regularmente no mesmo horário. Acordar é mais importante até do que dormir no mesmo horário. Ter uma rotina antes de dormir de tirar telas, diminuir a ingesta de cafeína em alguns horários, diminuir a ingesta hídrica, né, beber água, não ficar acordando a noite inteira para ir ao banheiro, né, às vezes tem gente que vai ao banheiro, acorda, vai e não consegue dormir de novo depois, diminuir luz, tirar a luz, diminuir som, então tudo isso faz parte da higiene do sono, até às vezes encaixar um tipo de exercício específico, ou até mesmo uma parte de meditação, antes de dormir, ou algum momento do dia, te preparando para ter uma noite de sono melhor. E quando a insônia, a dificuldade para poder dormir, ela é um sinal, ela é um sintoma de algo muito maior. Porque a gente falou agora há pouco que a gente não trata a insônia na madrugada, trata durante o dia. Quem não dorme vai gerar uma ansiedade. Imagino eu que a ansiedade também é uma causa de insônia. Exato. Né? Quais comorbidades elas trazem a insônia como sinal e sintoma também? Exato. A gente pensando em realmente um distúrbio orgânico, um distúrbio fisiológico. Bom, primeiro o que você colocou, ansiedade, estresse, isso influencia absurdamente, né? Você tem, por conta de estresse e ansiedade, você tem picos de hormônio, picos de cortisol, por exemplo, e esses picos de cortisol, eles é um hormônio que vai nos deixar mais alertas, mais prontos para o combate, pronto para fazer atividades o tempo inteiro, para não desligar. Então isso já influencia. Então se você não tiver estratégias para dominar esse estresse e conseguir silenciá-lo um pouco, vai te atrapalhar. E é orgânico mesmo, você tem secreção hormonal por conta disso. Você tem também alterações de algumas doenças, algumas patologias, como diabetes. Então você tem uma alteração de picos de insulina ao longo do dia, e você tem isso aí influenciando também outros hormônios que vão atrapalhar sono. Você tem pacientes que têm hipertensão, por exemplo, também acaba influenciando no sono, né? Acaba com a apneia noturna, por exemplo, você tem distúrbios que vão causar hipertensão e vice-versa. Aí você falando mais dos distúrbios anatômicos, né? A questão da própria apneia obstrutiva do sono, né? Exato. Então tem desde alterações hormonais, doenças que cursam com alterações hormonais, que vão atrapalhar no sono, até alterações anatômicas mesmo. Por isso que quando fala de especialista em sono, você tem tantas áreas. Você tem otorrino trabalhando, você tem pneumologista trabalhando, você tem alergista trabalhando, você tem diversos profissionais, né, psiquiatra, para cada um na sua, entre aspas, na sua caixinha, tentando abordagens diferentes para isso, falando da parte médica, né, sem contar as outras áreas, né, tentando solucionar esses diversos problemas do sono. É difícil ter uma pessoa que consegue abarcar tudo e conseguir ver um pouquinho de cada área. E quais hábitos diurnos que sabotam o sono? Eu sempre gosto de relacionar nossos hábitos nos comparar com os nossos ancestrais, né? Que acordavam cedo, com a luz solar, que dormiam assim que o sol se pôr, conversavam ali antes de dormir na fogueira. O que eu posso trazer de hábito para o meu dia a dia para não sabotar o meu sono? Eu sou anestesiologista. Muitas vezes eu tenho cirurgia bem cedo. Então eu saio de casa, tá à noite. Se eu tenho uma rotina com várias cirurgias, eu vou voltar para casa à noite também. O meu dia provavelmente já vai ser ruim, porque eu não vi a luz do sol. Nas lives que eu acompanho e vejo de vocês, a luz solar é muito importante. Não é? Quando a gente desperta e sente aquela luz solar ali, o sol é muito importante. Eu queria saber como que as pessoas vêm sabotando o seu dia a dia, hábitos diurnos, para não ter uma boa noite de sono. Desde do que você falou, né? Por exemplo, não se expondo à luz solar adequadamente. Né? Eu tenho certeza que muita gente que está assistindo
Assim como você falou, pô, sai de casa, vai para o trabalho direto, entra no carro, vai para o trabalho, ou senão às vezes nem entra no carro mais, está em casa, vai para o escritório, só cruza aquela linha, né? Tipo, do corredor de casa pro escritório e de repente você chegou no trabalho, não tem nem tempo de adaptação, você nem olhou para o sol. Então as pessoas acabam se privando de luz natural, né? E nós deveríamos colocar luz natural em algum momento do dia, porque é o principal marcador nosso para ritmo circadiano, ou seja, para o nosso ciclo do corpo, do dia a dia, né, que vai marcar o sono e vigília. Então, a luz é um fator determinante. O mais importante é a luz solar, mas se não tiver luz solar, se tiver luz, né, luz branca, luz mais forte, assim, já ajuda, né, ajuda bastante. Então, a luz é um fator que as pessoas acabam desperdiçando e subestimando, porque quando vão dormir ficam em telas e mantêm a luz por mais tempo possível. E, honestamente, acho que nós somos a única espécie que faz isso. Tem outro bicho que fica com luz acesa. Sim, faz todo sentido. Né? E o que você falou, assim, os ancestrais. Pô, tava lá, o sol nascia, tava lá acordando, despertando. O sol se punha, tava todo mundo indo descansar, indo dormir. Não tinha esses estímulos. Então, a gente se sabota muito com isso, né? Tendo pouca iluminação na hora certa e tendo muita luz na hora errada. Então, isso é um dos fatores. Outro fator é você bagunçar seus horários, você não respeitar os seus horários, ficar mudando muito. Para médico é terrível, sim, porque quem tem muito plantão, por exemplo. Se você, faço plantão dia sim, dia não, a cada 3 dias eu tenho um plantão, a cada tanto tempo eu tenho um plantão. Quando você muda os seus horários, você entra naquele que a gente fala, entra no jet lag, né? Sim. Um fuso horário social, né? Você muda seus horários. Se você tem uma rotina que já é pré-estabelecida, com horários fixos, é muito mais fácil. É muito melhor. Então, se você conseguir, as pessoas acabam bagunçando esses horários. Amanhã é final de semana, vou dormir até um pouquinho mais tarde, porque eu estou cansado da semana, vou relaxar um pouquinho mais, vou dormir um pouquinho mais tarde, acordar mais tarde. Putz, é muito ruim isso pro sono. É como se você estivesse viajando para outro país, entrando em outro fuso horário, e depois na segunda-feira você precisa voltar para o teu fuso horário original. Eu não consigo compensar meu sono se eu tive uma semana tumultuada, de muito trabalho, dormindo 4, 5 horas por noite, chega no sábado, chega no domingo, se eu vou dormir 10 horas, então você está me dizendo que eu não compenso o meu sono? Infelizmente não compensa. O que passou. O que tem de privação, essa privação de sono que você teve durante a semana já te causou prejuízos. Né? Tanto prejuízos cognitivos, seja de memória, aprendizado, tudo, até prejuízos físicos mesmo, né? Aumentando a chance, baixando a imunidade, aumentando a chance de ter doenças, aumentando a chance de ter obesidade, por exemplo, de ganhar peso. Então, isso já foi. E até mesmo para aprendizado, tem outro hábito que sabota muito, e pensando nisso, bebida alcoólica. Né? Então, se você teve aquela semana estressante, você tem trabalhos que mostram, você ganhou uma informação na segunda-feira, você ganhou uma informação, aprendeu uma informação. Vamos ver como é que essa informação está no final de semana, como é que você recupera essa informação? Então, aprendeu um negocinho, a pessoa conseguiu dormir bem a semana inteira, vai avaliar essa memória depois, esse aprendizado, ela tem uma porcentagem de acerto. Se a pessoa não dormiu adequadamente durante a semana inteira, esse aprendizado, esse cansaço, é muito inferior à pessoa que dormiu bem a semana inteira. Então, você já perdeu. Se ingeriu bebida alcoólica, então, aí é pior ainda. Mesmo que ela tenha ingerido no primeiro dia ou no terceiro dia, por exemplo, a partir do momento que ela aprendeu, ela vai ter menos aprendizado também quando você for ver aquelas informações, mesmo ela dormindo adequadamente. Então, assim, a privação de sono durante a semana, o que você perdeu, você perdeu. Você não consegue correr atrás do prejuízo cognitivo que você teve, você não consegue correr atrás do prejuízo físico que você teve. Tem algumas correntes, alguns lugares que falam que você consegue fazer um investimento. Então, eu sei que amanhã vai ser um dia mais pesado, eu sei que no final de semana vai ser um pouco bagunçado, deixa eu dormir um pouquinho mais, deixa eu modular minha semana com um pouquinho mais de cuidado para no final de semana, quando for ter essa carga mais pesada, eu já estar preparado para isso. Mas você não consegue, os juros são muito altos, esse empréstimo é muito alto para você fazer durante a semana para você conseguir compensar no final de semana.